Olá, paz e bem, queridos amigos e amigas dos Freis Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina, você que nos acompanha nesse momento especial da graça de Deus, que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo, essa devoção tão estimada e praticada por São Francisco. Estamos rezando diariamente desde o dia 15 de agosto, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A cada domingo, dia do Senhor, nos reunimos em comunidade para manifestar a nossa fé, nossa ação de graças através da Eucaristia. Não deixe de viver esse momento em comunidade, você na sua realidade, na sua cidade, no local onde você mora. E claro, queremos também auxiliar você nesse caminho cristão, fazendo esse momento de fé, de oração e de reflexão à luz do Evangelho deste domingo. Vamos então nesse momento pedir as luzes do Espírito Santo para que compreendamos a vontade de Deus nosso Senhor na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Você que nos acompanha durante a semana da Quaresma de São Miguel e hoje então na reflexão da Palavra de Deus, não deixe de curtir a nossa página no YouTube dos Freis Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina, curtir esse vídeo, também ativar as notificações para você inscrito então sempre receber as mensagens e os avisos dos nossos vídeos. Vamos então ouvir nesse momento o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro.
vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo nos apresenta a parábola provocante do administrador infiel. À primeira vista, parece até estranho que Jesus conte a história de um homem desonesto e depois diga então até um elogio a este homem. Mas se prestarmos atenção, à luz do Espírito que pedimos no início para nos ajudar a interpretar o ensinamento de Cristo, veremos que Jesus não aprova a desonestidade do administrador, mas elogia a sua esperteza, ou seja, a sua capacidade de agir com rapidez, com inteligência, diante de uma situação difícil que era então a sua demissão. O administrador, prestes a perder o emprego, quer garantir o seu futuro, buscando então amigos e perdoando parte dessas dívidas para manter a amizade. Ele queria ser recebido por esses amigos depois da sua demissão. E Jesus então observa: os filhos desse mundo são mais espertos com a sua gente do que os filhos da luz. Ou seja, quando se trata de interesses materiais, as pessoas se organizam, se planejam, correm atrás e dão seus jeitos. Mas às vezes, quando tratamos da espiritualidade, da vida eterna, da vida de comunhão com Deus, muitas vezes somos preguiçosos, não é verdade? Lentos, desatentos, deixamos para depois. Aqui está então a grande lição de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser inteligentes também nas coisas de Deus, não só na administração deste mundo. Com Deus não podemos agir de improviso. No seguimento de Cristo temos também que ter um certo planejamento, discernir, interpretar as situações, tomar decisões com sabedoria, assim como fazemos na nossa vida profissional, no nosso agir e no cuidado com os bens deste mundo. Pensemos, quantos de nós passamos às vezes horas planejando férias, viagens, descansos, lazer, festas, até compras, procuramos compras, gastamos tempo nos aplicativos e sites. Mas às vezes não encontramos 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos para planejar o nosso caminho com Deus na oração, para pensar um pouquinho em silêncio na relação com Deus e com a minha família, para refletir como eu estou vivendo a nossa fé. Então muitas vezes temos várias habilidades para planejar nosso tempo, nosso dinheiro, as coisas pequenas às vezes que temos no dia a dia. Mas que dificuldade às vezes temos para administrar o nosso tempo com Deus, não é verdade? E Jesus então acrescenta também no versículo 10, quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Isso nos mostra que a nossa fé cristã não é feita apenas de grandes gestos, de grandes coisas até heróicas, mas principalmente ela acontece na fidelidade diária que se demonstra nos pequenos cuidados, no olhar sereno, calmo, tranquilo diante das decisões da vida. Ser honesto nas pequenas coisas é falar a verdade, é procurar sempre ser justo, cumprir aquilo que nós prometemos, ou então reconhecer o nosso erro quando assim não conseguimos, darmos um bom testemunho dentro da nossa casa, da nossa família, do local de estudo, do nosso local de trabalho. Tudo isso são sinais de fidelidade que preparam o nosso coração para uma realidade ainda maior, que é o encontro com Deus na eternidade. Somos fiéis no pouco nesse mundo para merecer a grandeza da verdade que é a nossa salvação. E o Senhor nos dá então um grande alerta no final do Evangelho: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Cristo não está condenando o dinheiro em si, coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é verdade? Porque é útil, é necessário nas nossas relações humanas. O problema é quando o dinheiro deixa de ser o meio nas nossas relações e se torna um fim, ou se torna ainda o centro da nossa existência, ocupando o lugar do valor da vida, do encontro com Deus na nossa fé,
se transformando então em um certo ídolo que nos escraviza, que toma o nosso tempo, gerando o egoísmo, a inveja, o individualismo e muitas vezes, e infelizmente, até a violência. O dinheiro tem que ser um bom servo, mas não pode ser o Senhor da nossa vida. Portanto, Jesus nos convida a usarmos dos bens desse mundo de forma correta, colocando então a serviço do nosso bem, da nossa qualidade de vida e das pessoas que estão ao nosso redor, através das doações, das contribuições, daquilo que podemos colaborar com a obra de Deus. O administrador infiel, de certa forma, usou o dinheiro para fazer amigos, para manter a sua segurança. Nós, meus irmãos, como discípulos missionários de Cristo, que queremos a salvação, temos que aprender a usar os bens para nos aproximar da eternidade, não para nos afastar de Deus. Então, quando somos solidários uns com os outros, partilhamos o nosso tempo, a nossa atenção e às vezes até o dinheiro que ganhamos com aqueles que são desprovidos na pobreza, na miséria e que precisam de ajuda. Quando somos solidários então com o nosso tempo e também com o nosso dinheiro, nós então estamos investindo naquilo que realmente permanece na vida, que é os gestos de amor que Deus então deseja que façamos para merecer um dia a vida eterna. O próprio Senhor também inspirou São Francisco nesse caminho. Francisco, com carinho, chamava a pobreza de senhora, reconhecendo então um relacionamento íntimo, não para ser miserável, mas percebendo então que na simplicidade da vida, na austeridade, na renúncia aos bens, isso ajudava então a encontrar-se com o verdadeiro Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, frades, quando dizemos que vivemos o voto de pobreza ou sem nada de próprio, queremos também iluminar a existência de todos os cristãos, para que vivam, usem os seus bens, mas se tornem administradores fiéis tanto desses bens, mas principalmente do dom da vida, do dom da existência, que é o que daremos conta a Deus no final da nossa existência, para assim merecermos a vida eterna. Então olhemos um pouquinho para a nossa vida, pensemos com sabedoria, o que de fato estou fazendo com o dom da vida que Ele me deu. Estou administrando bem o meu tempo, estou administrando bem os talentos, as qualidades que Ele me colocou, me deu ao me criar. Estou colocando isso a serviço da comunidade, das pessoas ao meu redor, não para me mostrar, mas para de fato ser um sinal de Deus agradável na vida das pessoas. E também com os bens que eu tenho, com o salário todo mês, com os outros bens que eu tenho, estou planejando bem, estou usando isso para minha felicidade, para minha alegria, ou estou acumulando só para minha infelicidade, acumulando só para um gasto desnecessário, ou então sendo egoísta e mesquinho com os meus familiares. Então administrar os bens desse mundo é também administrar o nosso caminho para o encontro com o Pai. Por isso a importância de olharmos e percebermos, estamos servindo a esses bens ou estamos usando desses bens para servir o verdadeiro Senhor da nossa vida, que é o Senhor nosso Deus. Então eu desejo que o Espírito Santo ilumine o teu caminho, as suas decisões, para que você possa ser um bom administrador fiel dos dons, das qualidades e da vida que o Senhor nosso Deus te confiou, e que Ele também sempre ilumine as suas escolhas, as suas decisões, para que sejam corretas e agradáveis a Deus. Que assim seja. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse nosso momento de reflexão à luz da Palavra de Deus. Continuemos firmes, irmãos, na nossa quaresma de São Miguel. Estamos indo aí para os finalmente, para os últimos dias. É muito importante manter a nossa fidelidade, o nosso amor a Deus, nosso Senhor, nessa grande corrente de oração. Siga também os Três Capuchinhos nas redes sociais. Participe também da semana de oração do próximo dia 28 que iniciamos. Aí na sua casa, na sua família, reze pelas vocações. E claro, ao adquirir o kit, você também colabora com a formação dos Três Capuchinhos. Não deixe também de participar do nosso grande grupo no WhatsApp, a nossa comunidade com os avisos. Coloque lá também o seu número, mande a sua mensagem para o WhatsApp que aparece na sua tela, para você também participar desse grande momento de fé e de evangelização que é a nossa quaresma. Vamos então pedir a bênção de Deus nosso Senhor para o nosso dia de domingo, esse dia do Senhor e também de encontro com nossos familiares ao redor da mesa, um momento de fé, de confraternização,
e também demonstra o nosso carinho e o nosso cuidado na administração do bem maior que é a nossa vida e a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e Santa Clara de Assis e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Paz e bem.